Convidado do dia. É o nosso convidado de hoje na bancada do programa Malha Fina. Jorge Valverde, diretor do Sindicato dos Bancários de Angra dos Reis e região, foi um dos representantes da entidade na Conferência Nacional dos Bancários, que aconteceu aí nos dias 7, 8 e 9 em São Paulo, onde foi confeccionada a pauta de reivindicações da categoria, que tem data base agora em setembro. Exatamente, então tá fresquinha essas notícias, né? E a gente aproveita que grifa que as reivindicações foram aprovadas lá na Conferência Nacional das Bancárias e dos Bancários, se não puxam a nossa orelha aqui, mas o item que a categoria mais bateu firme foi o quê? Aumento do salário, 5%, ou seja, inflação mais 5%, a participação dos lucros, é a famosa PL, né? E a maior ampliação dos direitos dos trabalhadores. E para falar sobre essa luta, né, a gente tem o prazer de receber ao vivo aqui no nosso estúdio, você que nos acompanha pelo Instagram, muito bom dia, seja bem-vindo também. E a gente lembra que a base, os sindicatos bancários tem base territorial Angra, que é aqui, de Angra para o mundo, Paraty, Itaguaí, Mangaratiba e Seropédica. Valverde, seja muito bem-vindo. Muito bom, bem-vindo, Jorginho Valverde. É um prazer receber você na bancada do Malha Fina. Fique à vontade. Obrigado pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos bancários que estão tendo a oportunidade de nos ouvir, embora o horário não seja ideal. Bom dia à galera do estúdio, né, Vladimir? Obrigado. Renato e o Nelson. E é isso, nós estivemos na Conferência Nacional dos Bancários. Eu fui substituindo o nosso presidente, que está se recuperando de uma enfermidade, e fui junto com o nosso vice-presidente, companheiro Claudinei Ramos. Saímos daqui na sexta-feira, pela manhã, e chegamos em casa domingo à noite. Foram 3 dias de debates importantíssimos para a categoria bancária. Bom, nós estamos em nome da Prado Motors, da Só Diesel Angra, do Supermercado Preço Ótimo e da Aviação Senhor do Bonfim, recebendo hoje Jorge Valverde. Jorginho, já começo logo te perguntando assim, dizem por aí que banqueiro não tem coração. Ele não tem. Será que vai dar para esse reajuste acontecer sem que tenha greve na categoria ou qualquer tipo de tensão? Vai passar de boa ou você acha que vai dar ruim? Que não tem coração é uma verdade. É uma verdade. O banqueiro tem uma máquina de calcular, né, no lugar do coração. E um caixa registrador, né? E um caixa registrador. Agora, desde 2016, que as nossas negociações... 2016 foi a última greve da categoria. E de lá para cá nós firmamos o acordo com os banqueiros de 2 anos. E desde 2016 2017 nós não temos greve na categoria. Certo. A possibilidade da greve, ela sempre existe, tá? Mas nós vamos lutar, né, na mesa de negociação para resolver a nossa campanha salarial, resolver o nosso dissídio coletivo. E essas negociações com os banqueiros, na realidade, não são só na database, tá? Nós temos as comissões de empresa que negociam o ano todo, né? As comissões de empresa dos bancos, Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa, que está negociando os diversos temas da categoria com o banqueiro todo ano, tá? A gente aproveita e dá uma passada aqui, muita gente já no nosso Instagram, tem o Hugo Graçano lá de Mangaratiba, rapaziada aí, esperta aí de Mangaratiba, o pessoal do Angra hoje, o grande Tom Oliveira aí, o Carlos Magno Engínio, a Dayana, o Evandro, a Thaís Santos também, a Souza, Graciele, o Carlos Furtado, muito bom dia a todos aí, muita gente por aqui, a vereadora Tite Brasil também, e André, e por aí vai. Ô Jorge Valverde, a gente deixa claro que a gente tem acompanhado várias categorias, agora a gente acabou de falar dos metalúrgicos aí que estão com negociações pesadas aí. Atualmente, o banqueiro, tem o Banco Público, que é a Caixa Econômica, Banco do Brasil, os dos estados aí também, e o banco privado. Está complicado tanto o privado quanto o público ou tem alguma flexibilidade maior? Olha, Renato, em relação à rentabilidade,
Ambos os setores estão muito bem, lucraram em 2023 145 bilhões líquidos. Nossa. Tá? Nossa. Nós temos uma mudança no perfil do sistema financeiro nacional. Hoje nós temos os bancos digitais chamados fintechs, como Nubank, C6 Bank, PX, Inter, e mudou o perfil do sistema financeiro nacional. O Nubank está batendo de frente, está disputando de frente com o Itaú. Tá? Mas rentabilidade dos bancos, no geral, vai muito bem, obrigado para eles. Né? Precisa ser repassada para os trabalhadores e precisa ter o melhor atendimento à população. Muito embora hoje 2% apenas dos negócios financeiros são realizados dentro de uma agência. Presencialmente. Né? 98% é internet banking. Ô Jorginho, a categoria está pedindo também o fim do assédio e dos instrumentos adoecedores na cobrança de metas. Explica pra gente que tipo de assédio que acontece e o que é um instrumento adoecedor no banco. A gente não deixa de ficar muito preocupado, né? Estamos há muito tempo. O movimento sindical bancário sempre denunciou o assédio moral, que é uma faceta, né, da exploração do trabalhador. Nos bancos ele é a nível hoje muito forte. E eu vou dar um exemplo para vocês da nossa base. Em Angra dos Reis, tá? Só o município de Angra tem 202 bancários. Tá. Nós temos mais de 10% da categoria adoecida, afastada do trabalho por conta de doenças mentais, síndrome de Burnout e outras. O Sindicato dos Bancários hoje, nosso companheiro Jorge Raimundo, que cuida lá da Secretaria-Geral e que absorve a companheirada que vai lá, né, saúde do trabalhador e o jurídico do nosso sindicato tem trabalhado incessantemente e via, né, o Comando Nacional dos Bancários, nós temos cobrado dos banqueiros o fim do assédio moral. O assédio moral é por cobrança de venda de produto, que o bancário hoje virou um vendedor. Né? O bancário hoje ele vende seguro, título de capitalização, previdência privada, cartões de crédito, e as metas são abusivas, as metas estipuladas, e aumentando cada dia. A cada dia a meta aumenta. Então a cobrança vem da direção do banco para seus diretores regionais, que vem para gerentes regionais, que vem para o gerente de agência e cai no trabalhador. E muitas vezes, infelizmente, o trabalhador de cargo de chefia não está preparado para cobrar, né? E o banco diz que não é isso que ele quer, o banqueiro, né? O banqueiro diz que eu não quero que cobre meta assim, mas é assim que é cobrada. É de forma de estar colocando o trabalhador que não atinge a meta sob o olhar daquele que atinge, fazendo ele ficar sendo ridicularizado. Cobranças direta pela rede social, o bancário não tem paz. Ele é cobrado de dia, durante o trabalho, de noite, nos fins de semana, nas festas. É proibido, mas eles fazem, não tem como a gente controlar. Pelas redes sociais? Pelas redes sociais. Mesmo, com certeza com certeza não, nós já vimos. Tá? São cobradas, né? São cobradas as metas. E isso torna o bancário trabalhando 24 horas por dia. Tenso, a verdade é essa. Ele já entra um pouco mais cedo. O pessoal pensa que entra 10 e sai às 3. Ele entra mais cedo e sai mais tarde. Isso. Tá? Ganha sua hora extra, mas não tem hora extra de rede social. Tá? Então está muito difícil. A cobrança é violenta e essa é a grande preocupação do Comando Nacional dos Bancários, dos sindicatos e da própria categoria, né? Você está aqui no Malha Fina, nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube, pelo YouTube não, e o YouTube daqui a pouquinho, mas pelo nosso Instagram, e você pode e deve fazer, algumas pessoas fazendo considerações aqui, mas tem uma coisa, Jorginho, que você comentou aí, enquanto liderança aí sindical. Como é que você está vendo essa questão dos avanços tecnológicos? Você falou que cada dia que tem, o cara vai menos na agência bancária.
Os negócios não são fechados. O caixa eletrônico resolve tudo. Ou no shopping, ou no celular, e o cara vai dando um jeito dele. A profissão do bancário, ele vai ficar relegado a um segundo plano, daqui a pouco vai ser substituído. Eu lembro que lá atrás, no século passado, a mamãe chegava e falava: meu filho, você vai ser bancário, é uma profissão legal. Hoje em dia, ninguém quer ser bancário mais, né? Lá no passado, os bancários do Banco do Brasil, né? Banco Público, eram convidados para ser padrinhos, né, de crianças. Verdade. Tinham uma influência na sociedade. Lá na minha roça, lá tem que contar isso. Era o padre, o delegado e o gerente do Banco do Brasil. As aí, 3 autoridades. Mas isso é passado. É. Ficou no passado. O que preocupa? Nos últimos 5 anos, 20% da categoria encolheu. A categoria encolheu em 20%. Uhum. Foram fechadas 3.200 agências bancárias no país. Pela Inclusive primeira na vez, nossa região, né? inclusive aqui em Angra, em Itaguaí, tá? Pela primeira vez, os bancos públicos têm mais agência que bancos privados. E nós temos as fintechs. Como que funciona as fintechs? O trabalhador do Nubank, ele trabalha 4 meses em casa e vai ao banco, vai lá na sede da empresa ou lá no departamento da empresa, fica lá 1 mês trocando experiência e planejando os outros 4 meses. Tá? Nos bancos privados, Bradesco, Santander e Itaú já estão se adaptando para essa situação. Sim. Por exemplo, nós temos muitos trabalhadores em home office. A pandemia, né, acelerou mostrou que isso é possível, acelerou, viria, mas com a pandemia veio muito mais rápido. E o que acontece? O Santander, por exemplo, hoje eu vou numa agência do Santander, os diretores do sindicato, meus companheiros e companheiras, nós vamos numa agência do Santander, tem bancários que nós não vemos já há meses. Estão trabalhando na rua, com uma mochila, com um laptop, vendendo produtos e visitando clientes. Certo. Tem companheirinha lá, aqui no Santander Praia Brava, aqui no Santander de Angra, eu não vejo há meses. Nos outros bancos também, o Santander está mais forte nisso. Então, a agência de tijolo física, né? Ela vai desaparecer. Até porque o próprio perfil do usuário também mudou, né? Mudou. Nós não sabemos. Não só a agência mudou, não só o sistema bancário mudou, mas o usuário também mudou. O usuário hoje é usuário de internet para quase tudo. Eu, por exemplo, tenho que pensar a última vez que eu fui a uma agência bancária, porque eu só preciso mesmo de dinheiro físico. Quando eu quero sacar um dinheiro físico, eu também tenho a opção do caixa 24 horas, que eu vou no mais próximo da minha casa ou de onde eu esteja. Sei lá, na rodoviária, aqui em Angra tem na rodoviária, tem ali debaixo do grande atacadista ali no balneário também. São os caixas de 24 horas onde a gente recorre. Eu não lembro a última vez que eu fui a uma agência bancária, ou seja, o meu perfil de usuário bancário também mudou. Mudou, né? Mudou profundamente, tá? Então nós colocamos o seguinte: quanto tempo vai chegar isso? Teremos algumas agências físicas de banco público, sim. De bancos privados, algumas eu acho que teremos ainda por algum tempo, mas serão muito poucas, tá? Essa é a grande realidade. Então esse é o desafio do movimento sindical. O bancário, ele está dentro de uma categoria, o ramo financeiro é extenso. Tem financeiras. Era a próxima pergunta. Tem cooperativas, Sicredi, tem diversos segmentos no ramo financeiro. Que a pessoa acha que é só o bancário, né? Exatamente. E não é muito grande esse leque. Eu queria que o Jorginho relacionasse alguns deles. Hoje nós somos, eu já falei, 430 mil, 450 mil bancários, quiçá no país, mas nós temos nesse sistema financeiro em torno de 1 milhão de trabalhadores. Uhum. E eu vou dar um exemplo. O Sindicato dos Bancários de São Paulo está conseguindo sindicalizar os bancários dessas fintechs, do Nubank, do C6, por exemplo, no bar do sindicato, que é um sindicato grande, é uma cidade, aquele sindicato, nos barzinhos próximos, porque não vê esses trabalhadores. E aí nós chegamos, por exemplo, na greve que vocês comentaram, que o Renato comentou. Sim. Como nós vamos fazer greve se o trabalhador está em home office em casa? Ele já está em casa. Amigo, vai para casa. Não, eu já estou em casa. Tá, então, a mudança é violenta. É total violenta. O desafio para o movimento sindical do bancário enorme. É grande. É assim.
Mas nós dependemos dos legisladores, tá? Para mudar a questão da lei da terceirização, tá? E para colocar a questão do ramo financeiro como bancário, tá? Quem trabalha no ramo financeiro é bancário. O Unibank não diz que é banco, porque seus trabalhadores não são bancários. Então tá aí uma Verdade. questão que a gente está trazendo para você. A Rasca é um exemplo concreto. Multiplataforma, tudo está ao alcance da tua mão. No teu celular você tem o vídeo, você tem a informação, você tem os aplicativos, tudo. O banco rapidamente seguiu. E o nosso Brasil ainda é um dos países que tem a maior tecnologia bancária à disposição. Ou seja, cada vez mais o banco tem, agora com a inteligência artificial, os bancos ainda evoluíram um pouco mais porque tem o antissistema para barrar o cara que quer dar um golpe. Então não para a tecnologia. E tem aqui várias pessoas participando aqui, tem o Marcelo aqui mandando um alô, Gilberto Rocha, a Jesse, que está assistindo o vídeo, está gostando muito aqui, a Smart Produções também, o grande Rodrigo Miranda, o Arilson, da Marcele. E um detalhe chama atenção, não só em São Paulo, mas em BH, lá em Brasília, os grandes negócios que são fechados, o cara pega o helicóptero dele, vai lá no heliponto, ele desce, tem um gerentão só lá do banco, o cara negocia aquilo tudo e não entra dinheiro em espécie, não entra cartão, não entra nada. É tudo ali na tecnologia. Digitalmente. Digitalmente você fecha o teu negócio lá nos Estados Unidos, ou lá em Tóquio, ou lá em Paris, ou qualquer outro ponto do mundo. Então você não tem aquela necessidade de agência, aquela necessidade de ter um monte de cara com aquele monte de papel e por aí vai. O governo, onde a gente entra, o imposto de renda, obviamente, aquela mordida está lá. Também pela tecnologia. Na fonte. Na fonte. O dinheiro não. Então, é por aí. Ô Jorge, falando sobre tudo isso aí, você acha que tem como evitar ou se adaptar a tamanha tecnologia bancária, né? Porque como o Renato disse, é verdade, os sistemas mais competentes e rápidos do mundo é o brasileiro, assim como a segurança também digital bancária é exemplo no mundo inteiro. Você acha que tem como vocês se adaptarem, o banco se adaptar a essa estrutura toda da nova tecnologia para manter as vagas de emprego? Isso aí parece estar com os dias contados, né? É como o datilógrafo. Exatamente. A impressão que dá é essa, não dá não? Olha, nós vemos hoje nos bancos a contratação. Quem entra no banco geralmente hoje passa como estagiário, certo? Mas é exigido dele um curso de formação no sistema financeiro, CPA, certificação no sistema financeiro. Então ele não entra mais no banco como contínuo, depois vai escriturário, depois a caixa. Não faz uma carreira presencial, né? Ele já entra como um primeiro gerente, já ganha mais um pouquinho que um caixa, que o piso hoje é em torno de R$4.000. Certo. Eu avalio que só a ampliação, né, do ramo financeiro, a legalização através de lei ou de negociação com o sistema financeiro, não vai manter os empregos, vai ampliar os empregos, conforme eu falei. Certo. Temos 1 milhão rodando por aí. E somos 450 mil aqui em Angra, bate, né? Aqui em Angra são 450 bancários na base de Angra Aceropédica. Então, só o ramo financeiro, na minha opinião, vai evitar a praticamente extinção do bancário como bancário de agência. Eu vou colocar para vocês aqui em primeira mão, extraoficialmente, até porque o sindicato não é comunicado pelos bancos sobre esses movimentos de fechamento de agência e demissão, é claro. Os bancos não vão comunicar a gente, ainda mais o movimento sindical bancário que é de luta, né, que vai para a porta da agência, que procura as prefeituras. Vamos ter mais uma agência fechada em Angra, né, extraoficialmente, tá? Nós sabemos, nós temos diretor no local de trabalho, nós temos os clientes que conversam com a gente. Já tem cliente que está tendo a sua conta transferida para outra agência.
num local que antigamente a gente lutou para ter um banco, e esse banco foi para lá, que foi o Bradesco, na Japuíba. Está prestes a ser fechada. Tá? O maior bairro de Angra. Prestes Não vai manter a agência lá. a ser fechada. Os bancários todos virão para a agência Angra. Alguns devem ir para home office, alguns para a agência, mas teremos demissões. Certamente. Mais encolhimento da categoria. Tá? Para a população, essa questão é preocupante? É. Mas quando você vê 2% vai na agência de negócios, né? 98% faz pela internet, nós temos ainda a questão dos aposentados, que cada dia também estão mais se adaptando à tecnologia. Eu também ia perguntar isso. É. Quem é que vai à agência hoje? Só os idosos? As filas de que não se aposentados, adaptaram. Eu passo todo dia na Rua do Comércio, né? Elas não são mais as mesmas de tempos atrás nas agências bancárias. Certo. Aquele Itaú ali em frente do Banco do Brasil tinha fila que passava da igreja, ia lá no sindicato dos arrumadores. Ia mesmo. Hoje não chega nem na igreja. Verdade. Tá? Então já está, até os aposentados já estão se adaptando à questão da tecnologia. E eu vou repetir, tá? Banco 24 horas, o Brad me falou. Tem muito por aí para você pegar o seu dinheiro? Também não. Não tem mesmo, não. É muito pouco. Na Japuíba tem banco 24 horas? Que eu saiba, eu saiba, eu nunca vi. Eu só lembrei de 2. No centro, eu tenho certeza que não tem. No centro não tem um na rodoviária. E um no atacadista lá, no supermercado. No Dom, né? Certo? Então é isso, gente. Então, como fica? Até para pegar dinheiro vai ficar difícil no futuro. Ou vai acabar também o dinheiro e o dinheiro será prático, será só cartão. Ou então assim, olha, eu vou pedir delivery, entrega aqui R$100 na minha casa, e o banco vai entregar na minha casa. Vamos com o dinheiro prático pagando, certo? Nesse sentido, teve aqui o pessoal não só do Instagram, passando por aqui, o Rodrigo Miranda, o Arilson, o grande Márcio Miller, a Joyce, a Edna, inclusive Márcio Miller, aqui foi ex-aluno nosso, valeu, o grande Márcio. E o pessoal comentando aqui uma coisa muito complexa. 1, fecha uma agência bancária. 2, abre uma farmácia, o povo está ficando mais doente. Outra questão, o caixa eletrônico, que o Vladimir se referiu, é a questão da violência pública. Não botam no povão, na periferia. Por quê? Que vai ter um gato mestre lá que vai tentar explodir ou desapropriar o caixa inteiro, levar para vender para o ferro velho, alguma coisa assim. Então, ou seja, para a população que não tem acesso, vai continuar não tendo acesso. Até porque ele não tem dinheiro. Então, o banco, o banqueiro, ele vai investir onde tem muito lucro. Eixos de grandes cidades, as grandes metrópoles vão ter essa infraestrutura. Nossa região aqui, por exemplo, Itaguaí, Seropédica, que são pequenininhos, que não tem muito volume, o cara vai fazer o quê? Lá em Seropédica, o cara bota dentro da Universidade Federal, rural, porque tem movimento, o cara ganha mais. Agora, na periferia, Mazomba, Vila Geni, que é aquele buracão ali, Mangaratiba, que é o pequenininho, Paraty já tem uma infraestrutura melhor, então vai ficar difícil. E, consequentemente, vai diminuindo o número de bancários, vai ficar o gerente, o subgerente, e acabou. Não precisa de mais gente, só máquina. É isso mesmo. Infelizmente, Renato, infelizmente, esse é o caminho. Como eu falei, o termo adaptação, o termo legislação para os bancários, para o movimento sindical bancário é a saída. Porque esse pessoal que trabalha no sistema financeiro é bancário. E para a população, eu citei aqui, você e o Renato citou aí, tem que ter ainda uma válvula de escape, mas para a pequena parcela da população, que a população toda já está se adaptando a toda essa tecnologia que vem de forma violenta e cada dia mais forte. Ô, Jorge, você é de qual banco? Pode falar ou não? Eu comecei no Banerj, concursado. Infelizmente, o Banerj foi privatizado, né, que foi uma grande jogada, uma grande canalice privatizar o Banerj. O Itaú comprou e eu fiquei funcionário do Itaú até 2019. Em 2019 eu saí do Itaú, já sou aposentado há algum tempo, fiz um processo que chama de programa de demissão voluntária. Me coloquei à disposição do sindicato para cumprir meu mandato até 2023.
porque eu achei, primeiro, uma sacanagem um acordo que existe de dirigentes sindicais entre o Comando Nacional dos Bancários, que é bom, mas tem que ser criticado também, e os banqueiros, né, que estipula a data de validade para o dirigente sindical, com tantos anos tem que sair, e outras coisas, diminui os dirigentes sindicais liberados para o sindicato, diminui o tamanho das chapas nos sindicatos. Então você aposentou pelo Itaú? Aposentei pelo Foi o Itaú, último, saí né? no programa de demissão voluntária, fiquei colaborando com o sindicato até 2023, e em 2023 nós tivemos a eleição, o companheiro Aires, né, que está se recuperando, graças a Deus. Um abraço, Aires, que está nos ouvindo. Foi eleito presidente do sindicato, substituindo o Rogério, que já estava há 3 mandatos, e eu fui convidado para integrar a diretoria do sindicato por conta dessa dificuldade. O banqueiro também não está liberando o dirigente do local de trabalho, que faz parte da chapa, para vir para o sindicato. É isso que eu ia te perguntar. Então você Então, foi... eu e mais um você... estamos lá no sindicato, enquanto diretor, porque aposentado pode ser diretor. Isso que eu queria chegar. Você entrou no aposentadoria, como é que é? Demissão voluntária. Programa de demissão voluntária. A pergunta é, se você ainda fosse funcionário do Banco Itaú hoje, sendo o presidente do sindicato, e com as colocações que você faz, com as cobranças e as lutas que você trava, o banco não poderia te demitir, evidentemente, provavelmente por licença sindical, mas assim que acabasse você estaria na rua, né? Não, com certeza. Por isso que existe uma grande, uma luta muito difícil, uma mesmo. grande dificuldade de chapas de oposição. Né, as direções dos sindicatos. Ninguém quer Porque botar a se cara. o banqueiro souber que... Um banco privado, tá? Claro. Se o banqueiro souber que alguém está integrando uma chapa, ele vai demitir. Vai demitir. E se alguém fizer um mandato de 4 anos e não continuar no sindicato, tem mais um ano de estabilidade e depois será demitido. Tem que ter um mecanismo de proteção, porque realmente não faz sentido você falar mal daquele que te paga. Você vai falar mal do seu patrão? Tá maluco? Eu não estou defendendo ninguém não, tá? Nem patrão A, nem patrão B, nem funcionário A, nem funcionário B. Mas o colaborador falar mal de quem banca o salário dele é rua, amigo. Rua. E aí o que acontece? O movimento sindical bancário, agora eu vou elogiar, critiquei, mas agora eu elogio agora. Vamos lá. O movimento sindical bancário é forte a nível nacional. Uma das categorias mais organizadas na América Latina. Sempre foi. Tá. Né? E a gente lembra das grandes greves bancárias que movimentavam o país inteiro. Sim. Hoje a gente nem percebe mais. Quando falam assim hoje, o banco vai parar 2 dias. Cara, para mim não faz diferença. Não dá prejuízo. Assim, ou quando é um feriadão, o banco vai emendar ou não vai emendar o feriadão? Cara, não faz a menor diferença. O sentido da greve... As coisas mudaram realmente. O sentido da greve é esgotar as negociações... parar as atividades para dar prejuízo para o patrão conversar e te dar o que você está reivindicando. Pois é. Tá? Mas hoje, parar, o banqueiro continua lucrando. Exatamente. Enquanto dirigentes sindicais, né, nós temos uma chapa com 24 companheiros e temos cuidado. Nós pedimos sempre, colocamos sempre para os companheiros e companheiras no local de trabalho. Lutem pelo trabalhador que está ao seu lado. Você tem estabilidade para isso. Mas tem uma regra dentro do banco. Cuidado para não avançar nessas regras. Né? Na questão da cartilha de ética do banco. Cuidado. Mas lutem ferrenhamente. Tá tendo assédio moral na agência, denuncia a direção do sindicato, que nós vamos cobrar para acabar com esse assédio moral. Nós vamos denunciar. Certo? Nós vamos denunciar. E temos feito isso. Tá? Nos bancos tem os diretores de relações sindicais, aos quais nós nos reportamos, né, para cuidar da categoria de dirigentes sindicais. Tem 3 contrapontos aqui que o pessoal está fazendo aqui através do WhatsApp. Nossos amigos lá de Rio Claro, sempre participando. Bom dia, o pessoal de Rio Claro, de Leeds, lembrando que lá é o caixa eletrônico, mas se não tiver internet, não tiver energia, não funciona. Pois é, ainda então tem isso. o cara vai dar o jeito dele, vai pegar emprestado, vai no posto de gasolina, então, quer dizer, vai substituir. 2, para o banqueiro, se não tiver trabalhador, agência com a luz apagada, só o gerentão lá por dentro, é lucro na certa, que o cara vai estar economizando energia, em água, cafezinho, papel e coisa e tal. E internet. E um outro detalhe aqui que as pessoas comentaram aqui é o seguinte:
Hoje, a única categoria que se fizer greve vai dar um reboliço medonho é o pessoal da limpeza pública, que não vai coletar o lixo, vai dar um caos. O resto, Boa. professor, médico, isso, todo mundo vai dar um jeito. Faz a greve do médico. Ah, não tem médico no posto. Vai ter o cara que vai atender a teleconsulta. Então, Verdade. com a questão da pandemia, mudou muito. O mercado de trabalho mudou, as relações de trabalho mudaram, e todas essas relações que mudaram foram adaptadas depois da pandemia. Então, Com o certeza. mundo é outro, gente. O mundo é outro. Tem E, que ver e como a isso. gente não apavora mais quando os bancos dizem que vão parar, né, ou dar um intervalo. Antes a gente ficava apavorado. O banco vai parar, Verdade, pelo amor de Deus, verdade. vamos correr pro banco, vamos resolver a vida. Hoje não, o banco vai parar, e daí? Aí assim, como você comentou, hoje o usuário de agência física, na maioria das vezes, é a pessoa com um pouco mais de idade e que não se adaptou ao mercado tecnológico, né? Aquela resistência à tecnologia, então o cara ainda vai lá no banco, né? Todo dia fica na fila. Então é esse público. Outro detalhe interessante é o que deve ter sumido também, você vai me confirmar agora, é o office boy. Lembra do office boy? O garoto ia para o banco com uma penca de documento de papel, ficava 3 horas dentro do banco, ocupava o caixa por 1h30 e todo mundo ficava injuriado com o office boy, porque era o volume de trabalho dele era muito grande. O office boy sumiu também, né? Sumiu, não existe mais. Hoje, não existe mais. hoje a Hoje empresa, o que perturba é a empresa resolve tudo também digitalmente, não Tudo precisa mais digitalmente, tudo. Muito pouca atividade, inclusive nos caixas eletrônicos. Você não vê mais o pessoal com aquele bolo de documento no caixa eletrônico pagando. É verdade. Então, já caminhando aí, na verdade, a gente Pro pegou fim. essa questão dos bancários hoje e a gente fez um recorte, um novo mundo do trabalho. Então, muita gente participando aqui, a Morada das Artes, a Ana Rosa, a Marcela Vale, a Vitória Borges, a Maninha, a Rô Remédios, a Edna, e várias pessoas comentando. Na verdade, vocês poderiam botar como tema o novo mercado de trabalho, porque mudou muito. E isso vai mudar mais ainda. A gente já está falando, já mudou, porque já teve outra solução. E uma coisa eu te digo, Jorginho, Vlad, a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo Instagram e também pelas nossas redes sociais. Mais claro do que essa nova realidade que nós colocamos aqui é você simplesmente ser um eremita. Ficar numa caverna e esquecer de tudo, porque o mundo mudou. E Robson se você Crusoe. não vir, é um Robson Crusoe da vida. E essa situação está muito clara. Até o processo eleitoral que está vindo aí, hoje em dia mudou tudo. Pô, a lei mudou, tudo se adaptou. Agora resta saber se você está preparado para essas mudanças. Bom, estamos recebendo o Jorge Valverde, do Sindicato dos Bancários de Angra dos Reis e da região. Jorginho, queria falar um pouco, para a gente encerrar, já estamos na reta final da nossa entrevista, sobre o fortalecimento das entidades sindicais bancárias. Porque o banco, muitas das vezes, hoje em dia, negocia diretamente com o seu colaborador. Né? O colaborador já não passa mais pelas negociações via sindicato. O banco já resolve isso aí com A, com B, com C, o colaborador tal, o outro tal. Não é mais através totalmente do sindicato. E isso fortalece, enfraquece a entidade sindical, certo? Com certeza. Nos bancários, por exemplo, nós temos a PLR, Certo. Participação nos Lucros e Resultados. Certo. É que, se não a maior, uma das maiores PLR de trabalhadores a nível de América do Sul. Sabe quanto é a porcentagem? A PLR é de acordo com o salário dos bancários e de acordo com o lucro dos bancos. Você já sabe com o tempo também de... Ela é paga 2 vezes ao ano, Certo. tá? E leva muito em consideração o lucro dos bancos. Tem limite, né? Tem um teto, a gente quer acabar com esse teto, mas como disse o Renato, o banqueiro não tem coração. Não tem coração, e no movimento sindical diz que esse teto é coisa do diabo. A gente não consegue nunca sair. Que teto é esse, cara? É desse teto. Mas a PLR é alta, é um dos atrativos da categoria, foi uma conquista de muitas lutas dos bancários ao longo dos tempos. Mas tem a negociação, lembrando do futebol, a marcação homem a homem. Certo. Né? Tem o salário indireto. Tá? Isso é negociado e o sindicato não tem controle disso. Mas a PLR ainda é maior
tá? Para a massa da categoria, né, o pessoal mais embaixo da categoria, a PLR é o que o pessoal quer, é aumento real, é PLR, é a manutenção do emprego e é o fim do assédio moral. Tá? Muito bem. Esse que a galera quer. Sobre esse encontro que você fez lá em São Paulo, tem alguma previsão de resultado, de volta? Como é que é? As nossas assembleias a nível nacional já estão marcadas para quinta-feira, dia 13. Estou indo para o sindicato agora, a gente vai começar o trabalho de divulgação nas redes. Nós temos 60% dos trabalhadores da nossa base em listas de transmissão e grupos. Certo. Na consulta nacional dos bancários, que nós já fazemos há tempo, os bancários preferem, inclusive, a assembleia virtual. 86% dos bancários colocam que preferem, em vez da assembleia presencial, a assembleia virtual. Como mudam as coisas, não é? Né? Então, temos a assembleia dia 13, porque nós aprovamos uma minuta na Conferência Nacional dos Bancários. Quem tem que aprovar é a categoria. E a partir dessas assembleias, será entregue a minuta para a Federação Nacional dos Bancos e começam as negociações, que tem um limite até 31 de agosto. Certo? O aumento real é o famoso 5%, que já há algum tempo a gente pede, chega perto às vezes não chega. Segundo o Diese, e isso nós vimos lá na Conferência Nacional, 86% das categorias tiveram aumento real no último ano, no período de último ano, e nós acreditamos que nós teremos aumento real com recuperação tranquila da inflação, que está em torno aí de 4%, né? 3%, alguma Muito coisa. bem. No final do programa, Renato, e tem mais um aqui, mais tem uma, sempre vai. muita gente Saideira, participando. saideira. Senão não acaba, porque o assunto rende. Gilberto Rocha, ele tá... Bom dia a todos. Aí hoje trabalho de home office, minha obra lá em Campinas, São Paulo. Nunca pus os pés lá e o reajuste do dissídio que ele teve na categoria, 3,14%, e ele continua sentado em casa. Tá aí um exemplo no mercado. Obrigado, Gilberto. A gente quer agradecer ao Jorge Valverde, do Sindicato dos Bancários. E, Jorge, os microfones e as câmeras do Malha Fina e da Rasca Web são seus, são suas, para as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade, isso é muito bom para a gente. Eu sei que eu vou contar com vocês aqui sempre que precisar. Queria deixar minha solidariedade da direção dos sindicatos bancários aos trabalhadores metalúrgicos que estão em greve. Uma dificuldade, a gente sabe que greve é complicado. Desejar aos bancários que tenham uma boa campanha salarial, que ele tenha certeza que o movimento sindical bancário, muito fácil puxar a brasa para a sardinha, mas o movimento sindical bancário é forte, tem as suas deficiências e tem os seus limites. E, infelizmente, um dos limites é a questão da tecnologia. Nós não podemos barrá-la. Tá? Tem que se adaptar. Nós temos que se adaptar. E nós vamos encontrar saída e vamos recuperar esse 1 milhão de trabalhadores do ramo financeiro que estão por aí espalhados. Muito bem, muito obrigado. Foi o Jorge Valverde, do Sindicato dos Bancários de Angra dos Reis e de toda a nossa região aqui. A gente agradece demais. Foi a entrevista na bancada do Malha Fina hoje, em nome da Prado Motors, Box Rápido, Boutique e Vendas, Só Diesel Angra, conserto de turbinas, bicos injetores e bombas, Supermercado Preço Ótimo, sempre com uma promoção especial para você, e Viação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos e a gente te leva.